Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Quando Pecadores Dizem Sim, de Dave Harvey. Bom, e eu não sei ao certo se foi no Dois Dedos de Teologia ou se foi no Mundo Cópia, que são dois canais aqui no YouTube que eu vi então, que eu recebi a recomendação sobre esse livro aqui. Mas independente, eu vou deixar o link então para os dois canais aqui na descrição. E eu acho que esse daqui foi um dos livros talvez ali mais inusitados, que eu já li até hoje, porque, por exemplo, eu não sou casado, eu por muito tempo tinha muito claro ali para mim como eu não iria casar, não gostaria de casar durante a minha vida. Só para dar alguns exemplos de por que provavelmente eu nunca chegaria num livro como esse. Porém, de uns tempos para cá, eu acho que eu comecei a analisar esse lado religioso, que eu nunca fui uma pessoa religiosa, mas eu comecei a analisar, a ter contato com esse meu lado então religioso, de uma maneira que tem funcionado bem ali para mim, através dos livros, então através das pesquisas que eu venho fazendo, mas agora então partindo de um interesse genuíno, é de fato uma vontade minha de conhecer, de compreender melhor esse lado. Com isso, então, eu consegui achar ali um sentido para ir atrás então de um livro como esse, por exemplo, porque o casamento é um dos pilares ali em várias religiões. Bom, e nesse livro o autor ele vai tratar ali, ele vai abordar assuntos bem complexos no que tange a religião. Então ele vai falar sobre sexo, sobre mortes, traições, agressões, brigas, discussões conjugais, e etc. Mas logo de cara, uma coisa que me chamou a atenção, logo pelo título, é esse ponto de vista de quando pecadores dizem sim. Eu acho que hoje em dia, e aí como exemplo disso, eu poderia até citar os vídeos que tem aqui no canal sobre o Bauman, por exemplo, sobre o Lipovitsky, em relação a essa modernidade, no Bauman ali a modernidade líquida, no Lipovitsky então a hipermodernidade, no sentido de que eu acho que hoje em dia é tanta coisa, é tanta informação que as pessoas acabam ficando desnorteadas, sabe? Elas ficam sobrecarregadas com as coisas e elas não conseguem então voltar para essas questões que são a base de tudo. Como, por exemplo, essa parte dos pecados, no sentido de que, do ponto de vista religioso, todos somos pecadores. Eu acho que quando você se enxerga, então, por essa perspectiva, você até consegue trabalhar ali um grau de empatia, por exemplo, consigo mesmo. Mas essa é uma coisa, e mesmo nas pessoas religiosas, que eu acho que essa questão aqui da modernidade acaba fazendo com que talvez não todas as pessoas, mas que pelo menos parte delas, mesmo sendo religiosas, elas venham a se esquecer desse tipo de coisa. E aí sobre isso o autor ele faz até uma menção ao John MacArthur, que eu separei aqui. John MacArthur lamenta a perda de realidade bíblica entre muitos crentes. Com rapidez, os crentes estão deixando de ver o pecado como a raiz de todas as aflições humanas, e muitos deles negam explicitamente que seu pecado pode ser a causa de seu sofrimento. Um número cada vez maior de crentes tenta explicar o dilema humano em termos totalmente antibíblicos. Temperamento, vícios, famílias disfuncionais, a criança interior, codependência e uma multidão de mecanismos de escape promovidos pela psicologia secular. O impacto potencial dessa inclinação é assustador. Remova a realidade do pecado e você exclui a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da depravação humana e você invalida o plano divino de salvação. Apague a noção da culpa pessoal e você elimina a necessidade de um Salvador. Mostrando então a importância disso, a importância de reconhecer e não se esquecer desse fato. E ainda sobre esse ponto de reconhecer a si mesmo como um pecador, então, eu separei mais um trecho aqui do autor. Entretanto, o maior benefício de reconhecer nossa pecaminosidade é que Cristo e sua obra se tornam preciosos para nós. Como Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Apenas pecadores precisam de um Salvador. E se eu tivesse que comentar um ponto central aqui desse livro, é exatamente a questão de Deus em relação ao casamento, o papel de Deus em relação ao casamento. E aí sobre isso eu separei mais um trecho. O casamento não diz respeito, primeiramente, a mim e ao meu cônjuge. É óbvio que o homem e a mulher são essenciais, mas também são secundários.
Deus é a pessoa mais importante em um casamento. Esta união visa o nosso bem, mas, em primeiro lugar, visa a glória de Deus. Isso talvez pareça estranho, surpreendente ou difícil de aceitar, mas é uma verdade vital para cada casal cristão. O culto na igreja pode oferecer as formalidades religiosas de um casamento, mas fazer de Deus a autoridade desse relacionamento é uma realidade diária. Reforçando então essa questão de que, por mais que o casamento ali tenha todas aquelas cerimônias, etc., entre o homem, né, e a mulher, entre ali o casal, na verdade aquela cerimônia, tudo aquilo ali serve exatamente para informar, né, digamos assim, essa união a Deus. E como isso não é uma coisa simplesmente ali da cerimônia, né, é um trabalho diário. Como eu comentei, né, que ele fala sobre questões de brigas, discussões e alguns problemas, né, conjugais, eu separei um trecho aqui onde ele comenta sobre o perdão dentro do casamento. Perdoar pode ser uma atividade custosa. Quando você cancela um débito, ele não desaparece simplesmente. Em vez disso, você absorve a dívida que outra pessoa devia pagar. Semelhantemente, o perdão requer que você aceite certos efeitos dos pecados de outra pessoa, e você livra o ofensor de estar sujeito à punição. Foi precisamente isso que Cristo conquistou no Calvário. E olha, eu gostei bastante desse livro aqui para conseguir entender, né, compreender esse outro lado da importância do casamento, né, diferente de como a gente vê alguns exemplos hoje em dia, né. Claro que não é uma coisa que só ocorre hoje em dia, no passado, né, essas coisas também ocorriam, mas realmente parece que o peso, né, o valor do casamento, ele vem ali em uma decadência, né. Então eu acho que se você e o seu cônjuge ali, se vocês são religiosos, talvez essa leitura aqui possa até fazer mais sentido para vocês. Caso você não seja, seu cônjuge também não seja, talvez a leitura possa ser um tanto estranha, sabe? Porque realmente a cada argumento, né, a cada coisa que o autor dele vai falar, ele vai puxar para esse lado da religião. E não simplesmente falando por falar, né, mas falando como se aquilo fosse de fato a verdade absoluta, né? Mas, se assim como eu, né, você estiver disposto, estiver nesse momento, né, nessa fase de ter esse tipo de contato, então de fazer esse tipo de pesquisa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque quem compreende a importância aqui desses valores, né, como do casamento, por exemplo, tem que primeiramente fazer então um resgate, né, desses valores, já que eles estão em decadência hoje em dia. E depois disso, é um trabalho diário, então, para manter isso de forma genuína, sabe? Então, por isso que eu acho essa leitura aqui bem interessante. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!